Diz assim, Deuteronômio 13, a partir do versículo 6. Quando teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo, que te é como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses, deuses que nunca conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho terá piedade dele, nem o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo, e o apedrejarás até que morra, pois procurou apartar-te do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Todo o Israel o ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar semelhante iniquidade no meio de ti. A frase principal é, pois procurou afastar-te, apartar-te do Senhor teu Deus. Nós oraremos nesse momento. Pai amado e bendito, eis-nos diante de ti, pois estamos diante da tua palavra. Através dela, Senhor, fala conosco. Abre nossos corações e demole as nossas resistências à tua verdade. Faz-nos ouvir tua voz esta noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu acredito que todos aqui já ouviram falar um ditado, e esse ditado diz, amigos, negócios à parte. Tenho certeza que dificilmente alguém aqui nunca ouviu esse ditado, amigos, negócios à parte. O que esse ditado quer dizer? No campo dos negócios, eles estão acima das amizades, dos laços fraternos, até dos laços sanguíneos, familiares. Quando se trata de negócio que envolve lucro ou prejuízo, as coisas, elas são tratadas nesse mundo com rigor, com pontualidade, de acordo com as leis ou as regras do mercado. E essa postura é chamada de profissionalismo. Não existem concessões, não existe tolerância. Onde se trata de dinheiro e onde estão envolvidos os negócios, tudo está abaixo. Amigos, parentes, negócios à parte. Aqui nós vamos tratar pão, queijo. É 1 mais 1 igual a 2 e ponto final. E as pessoas chamam essa atitude de uma atitude de profissionalismo que as questões econômicas, elas exigem. E esse radicalismo, elogiado como profissionalismo por muitos, é muito bem aceito no que diz respeito aos negócios. Eu estou disposto a fazer um negócio com você, desde que você, em nome da nossa amizade, não queira adiar um prazo, ou deixe de me pagar, ou deixe de cumprir aquilo que você se comprometeu. Eu faço negócio com qualquer um, mas vou tratar como se fosse um estranho. Amigos, negócios à parte. No entanto, meus irmãos, quando esses mesmos valores são aplicados à vida espiritual, então esse radicalismo,
elogiado como profissionalismo aí no mundo, passa a ser chamado como pessoas obtusas, preconceituosas, pessoas fanáticas, pessoas que não fazem concessões, medievais, e todos os títulos que se pode imaginar são colocados. Quando se trata de dinheiro, famílias se destroem, famílias se desunem por causa de negócio. Mas quando se trata da vida espiritual, nós somos frouxos, nós somos tão tolerantes, contemplativos, nós não somos assim radicais. Nas nossas convivências, nos nossos relacionamentos, e acabamos fazendo concessões para as pessoas, e essas concessões vão trazendo prejuízos incalculáveis à nossa vida espiritual, e muitos não se erguem, muitos não se recuperam, e não voltam ao primeiro amor, porque simplesmente abriram brecha, e trilharam um caminho muitas vezes considerado caminho sem volta. Mas, meus irmãos, nós lemos uma passagem na palavra de Deus que aos nossos olhos é considerada radical, e muita gente chamaria, aqui está a expressão máxima do fanatismo. Mas o texto que nós acabamos de ler mostra que, em se tratando de estar com Deus, o povo de Deus tem que ser intransigente. Não importa se o meu filho, a quem eu amo, ou a minha esposa do meu seio, aquela que eu amo, que dorme ao meu lado, com quem eu quero construir um projeto de vida a dois, o meu irmão, filho da minha mãe e do meu pai querido, crescemos juntos. Não importa se é um grande amigo que me é apegado como a minha própria alma. Se alguém, se valendo dos laços de amor, de fraternidade, de intimidade, em segredo, me convidar para me afastar de Deus, querendo me conduzir a uma doutrina, a uma idolatria, a uma apostasia, a um rompimento dos meus laços com Deus, eu devo ser intransigente e radical. Nós estamos aprendendo com Moisés sobre as tentações que o povo enfrentaria uma vez instalados na terra prometida. Eles estavam na frente da terra, estavam prestes a tomar posse da terra que manava leite e mel, a bênção de Deus. Deus sabe dos perigos, das tentações que, após a entrada e a instalação nela, eles sofreriam, porque durante a peregrinação precisavam da proteção de Deus, e até hoje é assim. Passamos pelas dificuldades, nós estamos com Deus e não abrimos mão de Deus, mas uma vez superada a crise, uma vez a tempestade tendo cessado, uma vez que a época das vacas magras foi embora e chegaram as vacas gordas, muito bem instalados, a vida indo de vento em popa, então começamos a fazer as concessões, as teorias, as ideologias, as filosofias, aos costumes. Queremos ser ecléticos, pessoas de horizontes amplos, pessoas que são consideradas inteligentes, multicultural, pessoas assim abertas, globalizada, tudo tem verdade, não tem mentira em nada, e nós somos assim, queremos passar, e vamos fazendo concessões para a nossa fé, perigosíssimas, que vão nos conduzir para muito longe de Deus. Queridos, a palavra de Deus está ensinando que não há nada nessa vida mais importante do que estar com Deus. Não há nada melhor do que Deus. Não há nada que supere estar diante do Todo-Poderoso em paz com Ele. Não há nada. E se o teu próprio filho, as pessoas a que nós mais amamos, os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais, os nossos amigos íntimos, se eles se desviarem de Deus e secretamente, valendo-se do amor e da amizade, quiserem nos persuadir e nos apartar de Deus, nos afastar de Deus,
Moisés está dizendo: esta pessoa tem que ser apedrejada, ela está cometendo uma grave iniquidade. Esta pessoa, ela tem que ser julgada, e a primeira mão que deverá se voltar contra ela é a mão do próprio pai contra o seu próprio filho. Deus está dizendo aqui: ou eu sou Deus na sua vida, e você é apegado a mim mais do que a sua mulher, seu filho, sua filha ou sua amiga, ou você não é meu. Essa é a verdade. Irmãos, Deus tem uma expectativa em relação a cada um de nós, a nossa mais absoluta fidelidade. Devemos ser fiéis a Deus ao ponto de que, se nosso próprio filho ou filha, cônjuge, irmão, quiser nos afastar de Deus, no Velho Testamento, a ordem era para executar a pena máxima, pena de morte por apedrejamento. E a própria família seria a primeira a tomar iniciativa. Radical demais, não é verdade? Fanatismo. Mas eu pergunto: tem alguém mais importante do que Deus? Muitas vezes nós fazemos coro com os que apedrejam Pilatos, Pedro, Judas, mas nós também temos negado a Cristo, traído Jesus, trocado Ele por dinheiro, por paixões, pelos nossos próprios projetos, pelas nossas próprias negligências. Meus irmãos, o Senhor Jesus, literalmente, Ele disse assim, em Mateus 10, quem ama o pai, quem ama a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho, e quem ama a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Em nenhum momento, em nenhum lugar das Escrituras, Deus proíbe que eu ame minha esposa, meu filho, minha família, mas nunca, jamais igual ou superior a Ele. Por quê? Porque a quem eu mais amar, a Ele eu serei fiel. Ou Deus é Deus na minha vida, não é um ídolo. Ou Ele é o Deus supremo, todo-poderoso, soberano, a quem eu reconheço como Criador dos céus e da terra, me reconheço na condição e na qualidade de criatura dependente, aceito esse fato verídico, o adoro, o obedeço e reconheço como sendo a verdade e o sigo, ou eu não sou de Deus. Irmãos, não tem meio termo. Jesus disse outras palavras a um outro grupo em Lucas 14. Ele disse: se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode. Para ser discípulo de Jesus, precisa aborrecer, precisa até querer mal. É exagerado para dizer: nada, ninguém pode estar entre eu e Deus, nada. O que quer que me separe de Deus não vale. Toda a riqueza do mundo sem Deus não vale nada. Todo o lucro do mundo afastado de Deus, entristecendo a Deus, é o maior dos prejuízos. O maior dos prazeres desse mundo, das paixões desse mundo. Se entristecem a Deus, me apartam de Deus e me separam do Todo-Poderoso, não vale nada. Irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo é isso. Ou Deus é Deus, e nós o reconhecemos como tal, e o adoramos, e o seguimos, ou simplesmente somos religiosos da boca para fora, uma religiosidade vazia, que não nos conduz a um compromisso real de fidelidade. Eu tenho certeza que todo homem aqui dirá à sua esposa: ou você me ama e é fiel a mim, ou simplesmente siga seu caminho, eu não posso aceitar outro na sua vida. Não dá, existem coisas que não dá para dividir. Ou nós amamos a Deus e o adoramos e o seguimos, e se as pessoas mais queridas que nós amamos, elas disserem: pare de seguir Jesus,
não creia mais nessa verdade, veja essa doutrina, veja esse outro Deus. Nós temos que negar. No Velho Testamento, era para apedrejar. Por quê? Porque era o povo, a nação de Israel. E aquilo tinha um propósito de se tornar um padrão, um paradigma. Como se deve tratar tão grande transgressão? Deve ser assim, a própria família deveria tomar a iniciativa do apedrejamento para deixar claro que não eram coniventes e não estavam associados àquela apostasia e àquela idolatria. Moisés já tinha dito, olha, quando vocês entrarem na terra, e aqui o Velho Testamento ainda não fala dos poderes malignos como o Novo Testamento fala, mas está implícito. O diabo, ele trabalha em várias frentes. A primeira frente que nós vimos no domingo passado foi a do milagre. Deus disse, se um homem sonhar e tiver um sonho, ou tiver uma visão, e ele anunciar, e ela lá no futuro, aquele grande prodígio, aquele milagre estarrecedor, anunciado com 1 ano de antecedência, ele se cumprir, não conclua que ele é um homem de Deus tão rápido. Primeiro, ouça a doutrina dele. E se ele disser alguma coisa que contradiz a palavra, a lei de Deus, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a lei, a palavra objetiva, o padrão de Deus revelado, ele é falso profeta, é falso sonhador. Os poderes sobrenaturais que operaram na predição do milagre e na concretização do milagre são poderes sobrenaturais, mas de origem espiritual maligna das trevas, para enganar, para iludir os incautos. O critério, segundo a palavra de Deus, para realmente averiguar quem é de Deus ou não, não é milagre, é a fidelidade à doutrina bíblica. A primeira frente que o diabo trabalha é na esfera do sobrenatural, do milagre, da revelação e da profecia. Agora é a segunda outra frente. Agora são os laços afetivos. Qual é o pai que ama o seu filho, cujo filho se aproxima dele com todo carinho e com toda uma boa conversa, dizendo, olha pai, vamos adorar um outro Deus, em secreto. É a chantagem emocional, é a persuasão do afeto. Nós sabemos o que uma pessoa é capaz de fazer por outra quando ama. Tem gente que quando ama, me desculpem a expressão, emburrece. Tem gente que quando apaixona, fica completamente sem razão. E faz tudo o que não deve fazer, e às vezes só depois é que acorda, o que eu fiz? Por causa de um sentimento, de uma paixão. Nós não devemos subestimar os nossos sentimentos pelas pessoas que nós mais queremos, porque eles são laços muito fortes. Alguns são indestrutíveis. Eu já vi dentro de igreja, pai defender filho, filho errado. Filho defender pai em assembleia, o pai está errado. Mas não se coloca a verdade acima dos laços. Se é meu pai, se é meu filho, se é minha filha, se é meu grande amigo, não importa se há erro ou se há acerto, eu estou do lado dele. Meus irmãos, nós temos que estar do lado sempre da verdade. E se aquele a quem eu mais amo está com erro, eu não vou desprezá-lo como pessoa, mas não estarei com ele no erro. A verdade de Deus tem que estar acima. Verdade de Deus, amigos, amigos, parentes, parentes. Deus acima de tudo. Nada e nem ninguém. Ou você é de Deus e o ama e o quer e o segue e é fiel a Ele, ou simplesmente nós não somos dignos dele e não podemos ser seus discípulos. Dentro do próprio povo de Israel haveriam os que estavam no meio do povo, mas nunca foram povo de Deus. E Paulo, meus irmãos, prevendo alguma coisa semelhante, ele disse em 1 Coríntios algo muito importante. Notem, meus irmãos, o que está escrito. Já por carta vos escrevi, que não vos comunicasseis com os que se prostituem, ou seja, com os imorais. Com isto, com esta exortação, não tenham comunhão com os imorais,
Eu não estou me referindo à comunhão em geral com os imorais do mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Onde você trabalha, nem todo mundo é crente. Onde você mora na vizinhança, onde você estuda. Paulo não está dizendo, saia do mundo, funde um mosteiro e suma, não tenha mais convivência com ninguém. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, eu vos escrevo que não tenhais comunhão com aquele que, dizendo-se irmão, ele está dentro da igreja, no meio do povo de Deus, ele se diz crente, cristão, batizado, membro da igreja. E se ele for devasso, avarento ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem sequer comais. O perigo, meus irmãos, não são os que estão de fora, porque eles estão fora. São francos, honestos e claros. Cremos nisso aqui, ponto final. É a passeata gay, o camarada é gay, acabou. Ele vai lá, desfila, não está nem aí para ninguém. Defende o que ele acredita explicitamente. O problema é quem está infiltrado, inserido no meio do povo de Deus. E você não sabe o que ele acredita de verdade. E começam as influências e as persuasões, apartando as pessoas do Deus vivo. Esse é o perigo. É isso que Deus está dizendo para Moisés. Dentro do meu povo, nem todo mundo é meu povo. E vai acontecer de que pessoas vão convidar para a idolatria, para a apostasia, para se afastar de Deus. E a Bíblia diz, pois procurou apartar-te do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Quem libertou Israel do Egito? Deus. Quem tirou Israel da casa da servidão? Deus. Quem quiser afastar você de Jesus Cristo, teu libertador, que te tirou da terra do Egito, da escravidão, onde você estava, quem quiser te apartar, aparte-se dele, mas não se aparte de Deus. Quando as autoridades judaicas, e nós sabemos que as Escrituras ensinam que devemos ser submissos às autoridades, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Quando as autoridades baixaram uma proibição, um decreto, proibindo que ensinassem e pregassem em nome de Jesus, o que Pedro e João fizeram, e a igreja, foi desobediência civil. Não podemos nos submeter a qualquer autoridade que queira se colocar entre nós e Deus. Não importa qual autoridade, nem o poder que ela tenha, mesmo que o preço seja a nossa própria vida. E eu paro para me perguntar, que qualidade de cristianismo nós temos hoje? Se nós somos cristãos medíocres, cristãos que enchem todo domingo os templos, mas se agora eclodisse uma perseguição, e quem se atrevesse a comparecer a um lugar como esse, perderia seu emprego, e sofreria sanções, eu pergunto se eu estaria aqui pregando. Eu pergunto se você estaria aqui agora. Eu me pergunto. John Bunyan, um grande pregador do Evangelho, ele estava na Inglaterra, e esse homem ficou 12 anos preso, simplesmente porque o proibiram de pregar a palavra como ela tinha que ser pregada. Este homem ficou preso durante 12 anos. Ele tinha 4 filhos, uma delas era cega, a sua esposa morreu, ele casou pela segunda vez, não teve nenhum filho, não ficou nem um ano casado e foi para a cadeia. Aquela mulher passou necessidade com aquelas 4 crianças que não eram seus filhos, e aquele homem poderia simplesmente chamar o carcereiro e escrever lá, estou comprometendo, obedecerei, não prego mais o evangelho do jeito que tem que ser pregado, eu vou pregar do jeito que a igreja oficial do Estado inglês diz que tem que pregar. E ele estava livre. A liberdade de John Bunyan não dependia de autoridades, não dependia de ninguém, dependia dele. Simplesmente chamar as autoridades e dizer, obedecerei, e ele estaria posto em liberdade. Eu ficaria 12 anos preso, com 4 filhos passando necessidade, com uma mulher que não é mãe deles, sofrendo, precisando de mim. Eu ficaria 12 anos para ser fiel? Ou eu logo diria, tudo bem, eu não prego mais? Irmãos,
Qual é a qualidade do nosso cristianismo? Eu já falei para vocês das chamadas regiões dos lagos, lá no Rio de Janeiro. Tem a Lagoa de Araruama, alguns aqui conhecem. Ela é grande, ela é enorme, mas você pode andar quilômetros nela com água abaixo do joelho. Tem muita água, mas é raso demais. Esse é o nosso cristianismo atual. Tem muita gente hoje, mas muita rasura, muita superficialidade, falta de compromisso, qualquer coisa é motivo. A moça encontrou o rapaz lindo, maravilhoso, pronto, aí já larga Jesus, acabou. A igreja, os valores morais, entrega tudo, virgindade, isso não vale nada. O rapaz encontrou a top model, larga tudo, dinheiro, vamos atrás de dinheiro. Nós falamos de Pilatos, de Judas, de Pedro, mas a gente faz pior do que eles, nega Jesus o tempo todo. Irmãos, isso aqui é radical, mas é assim. Se surgir na sua vida o grande amor da sua vida, é a mulher dos seus sonhos, é o homem dos seus sonhos, é o melhor emprego do mundo, você vai ter um baita salário, mas você vai ter que se corromper nele, e vai te afastar de Deus. A Bíblia está dizendo, não queira esse trabalho, não queira essa mulher, não queira esse homem. O que quer que te separe de Deus, põe para fora da tua vida, porque vai te levar para o fundo do poço, e muitas vezes a gente não sai mais de lá. Irmãos, a Bíblia fala da ira de Deus. A ira de Deus se manifesta de muitas maneiras, uma delas, o endurecimento do coração. Essa é uma das maneiras de Deus revelar a sua ira, deixar que a pessoa caia num endurecimento, num ceticismo, que ele não consegue mais ouvir Deus, ele não consegue mais ter comunhão com Deus, ele cai. Irmãos, não sejamos, diz Hebreus, devassos e profanos como Esaú. Aquele homem, ele vendeu o seu direito de primogenitura, algum privilégio tremendo, porque ele estava com fome, por causa de uma refeição, ele trocou o que era precioso, e ele com lágrimas, chorando, ele buscou uma oportunidade de se arrepender, e não lhe foi dada. Não pense você, que você detém o poder do arrependimento. Tudo bem, eu vou viver do meu jeito, quando eu quiser eu me arrependo e volto. Se Deus endurecer seu coração, como ele endureceu o coração de Faraó, você não consegue se arrepender, porque você está sob a ira de Deus. O arrependimento é um dom, e se Deus lhe tirar esse dom, querido, você vai permanecer no pecado, você vai continuar na rebeldia, e você vai amargar a ira de Deus na sua vida. É isso que eu aprendo das Escrituras. Por isso Deus está dizendo, cuidado. Cuidado com os profetas milagreiros, cuidado com aqueles milagres tremendos que deixam todo mundo arrepiados. Isso não é critério de espiritualidade. Olhe para a doutrina é o critério. Esqueça os laços de família. Por mais que você ame alguém, se esse alguém quer te afastar de Deus, prefira perder esse amor, prefira o rompimento de um laço. No Novo Testamento não tem mais a pena de morte, não tem. Mas o Senhor disse, quem não aborrece, não pode ser meu discípulo. Quem ama mais, não é digno de mim. Ou seremos cristãos verdadeiros, e seremos fiéis ao Senhor, ou simplesmente estaremos aqui perdendo tempo. É por isso que muita gente não entrega o coração a Jesus, por uma questão de honestidade. Eu bato palma para os honestos, aqueles que dizem, o preço é elevado, e eu não pago. Eu não sigo Jesus, porque ele é radical demais, ele quer exclusividade, ele quer a minha vida, e eu não quero dar a minha vida. Eu não quero colocar nas mãos dele as rédeas da minha vida, para que ele a dirija, ponto final. E a pessoa continua dirigindo a sua própria vida, de acordo com os valores que acredita, ponto final. Eu bato palmas. É muito melhor do que a gente se dizer cristão, estar no seio da igreja e não viver uma vida digna de Cristo, e não seguir o evangelho como tem que ser seguido. Irmãos, as igrejas vão esvaziar. O final dos tempos, quando chegar, vai provar quem é de Deus e quem não é de Deus. Nós acabamos de cantar um louvor que diz, te amarei, te louvarei em qualquer circunstância. Eu estava lendo agora sobre uma jovem cristã,
fiel, dedicada, consagrada. Num dia lindo no retiro da sua igreja, foi dar um mergulho. Quando subiu, bateu com a cabeça, ficou tetraplégica. E na sua cama, sem conseguir mover mais nada, ela começou a perguntar: cadê Deus? Cadê a bondade de Deus? Eu era uma cristã e agora estou aqui paraplégica, tetraplégica. Se você ficasse tetraplégico, você cantaria lá na cama: te louvarei. Não importam o fato, não importa Deus estar tetraplégica, você faria isso? Se Deus hoje tomasse o seu marido, a sua esposa, ou o seu filho que você tanto ama, você diria a mesma coisa? Irmãos, nós cantamos algumas coisas que nós não acreditamos. O que o texto bíblico está dizendo é: não há nada mais importante do que Deus. Amigos, amigos, parentes, parentes, Deus está à parte. Ame a Deus, apegue-se a Deus, seja fiel a Deus. Na cruz do Calvário, Ele morreu por você. Ele foi radical. Só tinha uma maneira de salvar, era na cruz, e Ele foi para a cruz. Ele morreu por você, para lhe dar a vida eterna. O que Deus nos dá em Cristo chama-se vida eterna. Não é só vida que não tem fim, porque eterno é também aquilo que não tem começo. Trata-se da natureza, da qualidade da vida que Deus vive. Deus nos concede como dom a vida eterna, o perdão, a graça de viver pelos séculos dos séculos na bem-aventurança eterna. Isso não tem preço. É isso que Deus dá. Qualquer outra coisa que você trocar, você está jogando fora a sua vida. Por isso Jesus disse: do que adianta ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma? O que você daria em troca da sua vida? Eu tenho certeza que se você tivesse muitos bens, muitos, e você ficasse doente, e alguém dissesse: em tal lugar nos Estados Unidos tem a cura, mas vai lhe custar tudo o que você tem. Você dava até a roupa do corpo, tirava a aliança e dava tudo. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, porque a vida vale mais do que todos os bens que uma pessoa tem. E você daria pela sua própria saúde e pela saúde do seu filho ou da sua esposa, não é verdade? Isso só mostra o quê? A vida é preciosa demais. Por isso Jesus veio salvar a sua vida. Se você nesta noite crer no Evangelho de Jesus Cristo, se você se arrepender dos seus pecados, Deus quer salvar a sua vida. É a sua vida na eternidade que está em jogo, não é a nossa religião. Nós não estamos falando aqui de coisas temporárias e passageiras, estamos falando de coisas eternas. Se você morrer agora, para onde você vai? Você está trocando o que por Deus? Você que é crente, o que está te afastando de Deus? Vale a pena? Vale a pena? Vale dinheiro, poder, aquisições, empreendimentos, o quê? Não deixe, querido, que nada, ninguém destrua a sua vida espiritual. Fique com Deus e você terá a bênção dele. Não há nada melhor. E mesmo que ele nos deixasse na penúria, com ele nós somos ricos. Sem ele toda a riqueza é miséria pura. Então siga Jesus, entregue sua vida a ele, seja fiel, tenha a coragem de romper. Esse relacionamento me faz pecar, rompa. Essa postura me faz pecar, rompa. Tenha essa coragem. Jesus Cristo é todo poderoso, Ele lhe dará poder, Ele visitará você. Deus é Deus. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar.